Existe muita gente por aí dizendo que é de Deus. Muitos lugares abrindo casa de Deus, onde você diz que vai aprender de Deus, onde os homens dizem que ali você vai receber de Deus, vai buscar de Deus. Será? Será que vocês estão aprendendo de Deus? Dentro dessas casas que diz que é de Deus? Por esses homens que dizem que são de Deus? Você está sendo prudente em analisar qual é o critério que você está usando para analisar se esse homem é de Deus, se o que ele prega é de Deus, se você está vivendo verdadeiramente numa vida de fé em Deus, no entendimento de Deus. Meu irmão, é muitos homens, é muitos lugares, convidando as pessoas aí a seguir como se fosse de Deus. Você tem que analisar tudo pela palavra. Não se deixe levar pela emoção, pela visão, pelo sentimento, pela satisfação, pelo conveniente, pelo bem-estar. Não se deixe levar por nenhuma coisa dessa. Por afeto. Seja prudente. Se não tiver a palavra, tenha tudo que tiver. O que me leva a estar e a seguir a uma direção de ensino de alguém é se ele está na palavra. Analise a palavra, hein? Analise o que esses homens estão pregando. O que tem surgido de homens levando o povo a viver uma vida vã, mística, pagã, dentro de movimentos pagãs, que não tem nada a ver com o evangelho. O que tem de homens levando o povo a viver dentro das igrejas, sendo instruído em doutrina de demônios. É uma doutrina que diz que Jesus já veio. Outra doutrina que diz que você é salvo porque já foi escolhido de antemão. Não precisa mais nada. Então Jesus morreu em vão. É outra doutrina que ensina. Não, você é salvo se crer em Jesus. Mas tem que estar dentro de uma igreja. Tem que ser batizado. Tem que guardar o sábado. Tem que dar dízimo. O povo dentro de igreja sendo formado em usos e costumes. Em discurso de moralidade. Em conceitos e preceitos de homens dentro de igreja. Estão mais preocupados em pregar sua pregação de santidade, de moralidade. E o povo sem instrução de Cristo. Não aprendem de Cristo. Não são formados no Evangelho. No que o Evangelho ensina. O povo aprende hoje o quê? Não. Eu estando na igreja, não bebendo, não roubando, se vestindo como a igreja manda, vivendo as práticas da igreja, eu já sou de Deus. Eu estou salvo. É isso que o povo entende. Não vou para a igreja, pare de beber, não roube, vá para a igreja. Você estando na igreja, vivendo os trabalhos da igreja, sendo da igreja, cumprindo a devoção da igreja, você é de Deus. Não, gente. Não. Primeiro, Jesus não chamou ninguém para isso, para viver essa vida religiosa, dentro desses sacrifícios e religiosos e obrigações religiosas. Jesus não orientou ninguém a viver e praticar e guardar sua vida para Deus por esses caminhos. Está errado. O povo está se perdendo por falta do conhecimento e não estão sendo instruídos onde estão por esses homens que não têm compromisso com o ensino da palavra, com a verdade do evangelho, para levar para as pessoas. É por isso que eu estou dizendo. A igreja tem que estar alicerçada em Cristo. É na palavra de Cristo. É na doutrina de Cristo. Não é em prática, nem em obra de igreja, nem em doutrina de igreja. A igreja tem que estar firme e se conduzindo, submissa, devota, obediente, alicerçada em Cristo, na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo. Não é em visão de homens, não é em aparição de anjo, não é em revelação de ninguém, seja qual for o homem, não é em profecia de ninguém, não é em doutrina de igreja ou de teólogo algum. Nós, igreja, cristãos, seguidores de Cristo, tem que estar firmado, julgado, alicerçado, submisso na doutrina de Cristo. Tem que ser julgado tudo pela verdade. Tudo tem que ser julgado pela doutrina de Cristo, para ver se é de Deus.
Seja quem for, o que for, aonde for, tem que ser julgado pela palavra. Seja visão, aparição, revelação, profecia, qualquer homem, seja quem for ele, seja quem for que diz que é autoridade de Deus, tem que ser julgado pela doutrina de Cristo. Se não tiver na doutrina, não é de Deus. Hoje muitos querem dominar o povo, ter autoridade no meio do povo, como se fosse de Deus, para o povo estar lá submisso, obediente. Não pode questionar que esse homem é ungido. Você tem que estar submisso que ele manda. Ele é a autoridade espiritual para a igreja. Ele é o canal de Deus. Ele é o anjo da igreja. É o ungido da igreja. É o cheio da unção. É mentira. Nós não fomos chamados para ser submisso e guiado por nenhum desses. Nós somos chamados para ser prudente e guardar a palavra de Cristo. Estar na palavra de Cristo, ser submisso à palavra de Cristo. E quem não estiver trazendo a palavra, a doutrina de Cristo, não é de Deus. Não receba. Hoje muitos querem dominar e ser autoridade no meio dos irmãos. Só que entre nós, o povo de Deus, igreja de Cristo, a autoridade é a palavra, não é homem. Onde todos têm que estar submissos em obediência à palavra. Não é a homens que determina a regra dentro do sistema religioso igreja. Não é a homens que diz que é autoridade espiritual. Jesus não mandou a sua igreja estar submissa a nenhum homem. A autoridade espiritual para nós é Cristo, que determina o que é e o que não é. É isso que nós devemos estar firmando a nossa vida. Não é dentro do sistema, onde os líderes determinam tudo. Guia a vida do povo, dirige a vida do povo, estabelece o que é e o que não é para o povo viver. Como o povo tem que se vestir, o que o povo tem que comer. Hoje, o povo entregou suas vidas para ser dominada não por Deus, pelos homens dentro das igrejas. Por quê? Porque eles são ensinados de que só servem a Deus se estiver lá, preso e devoto no sistema, servindo como se fosse a Deus. Meus irmãos, conheçam a verdade, conheçam a Cristo, o que Cristo ensinou. Nada disso que o povo vive hoje dentro das igrejas e religião, Jesus ensinou. Não. Vêm os padres do sistema Igreja Católica Romana e diz que o povo tem que submeter à igreja. Não é a palavra. Teve um padre que deu essa declaração, que a Igreja Católica é a autoridade, onde o povo tem que estar submisso, não é a palavra. A palavra que tem que estar submissa à igreja. Quando eles dizem a igreja, eles falam dos líderes, os papas e os padres. Dizem que o povo tem que obedecer tudo que eles determinam, não é a palavra. Aí vem os pastores da religião evangélica, das igrejas evangélicas, e diz que o povo tem que estar submisso a seus pastores, porque eles são a autoridade espiritual da igreja. Eles são um canal por onde Deus abençoa a igreja. É mentira. Jesus nunca disse a ninguém, esteja seguindo o pastor. Ouçam e aprendam do pastor. Creiam no pastor. Estejam no pastor dentro da igreja. Jesus vai dizer, sigam a mim, venham a mim, creiam em mim, aprendam de mim, guarda a minha palavra. Jesus não mandou. E está sobre a autoridade de ninguém ou de nenhuma instituição religiosa. Obedecer às autoridades é uma coisa. Autoridades governamentais. Autoridade de grupos. Mas a autoridade espiritual para a nossa vida não é homem, não é líder, não é a instituição igreja. É Jesus, a doutrina dele. E entre nós, igreja de Cristo, não tem pastor, nem papa, nem padre. Não tem maior e nem menor. Não tem mais autoridade ou menos. Todos são iguais. Se estiver em Cristo, todos têm que estar submissos. É a doutrina de Cristo. É a Cristo, o único cabeça da igreja. Não é pastor, nem papa, nem padre. Mas hoje, a maioria dos líderes das religiões e igreja dominam sobre o povo. Diz que o povo só é abençoado por Deus, só vai ter vida com Deus, se estiver dentro das igrejas, dentro das religiões, submisso e obedecendo, sem questionar
a seus líderes, se defendam dos falsos mestres, se defendam dos falsos pastores, conheçam a verdade, para que sejam libertos do sistema religioso, da escravidão religiosa, do mentira e do engano religioso, que muitos estão vivendo, pensando que estão vivendo para Deus, aonde muitos têm vivido dentro de locais, aonde entendem que ali é onde Deus está, aonde entendem que ali é onde Deus opera para abençoar o povo. Olha o que hoje o povo aprende. Olha no que o povo é ensinado hoje, dentro das igrejas, pelos seus líderes, aonde os líderes de tais igrejas e religiões mistificam e centralizam tudo no lugar chamado igreja, no local restrito, onde eles dizem que ali é o lugar onde Deus vai operar, que ali é o lugar onde as pessoas têm que estar para servir a Deus, para Deus operar, para elas ser de Deus. É ou não é assim? É. Colocam como canal de bênção. Os líderes se colocam como canal da bênção para a igreja ser abençoada, como autoridade de Deus para a igreja ser submissa. É ou não é assim? Os líderes se colocam como mediadores. Olha, traga a sua oração que vamos levar para Deus. Traga o seu pedido de oração. Vamos interceder por você. Ei, entre nós e Deus, só há um mediador que é Cristo. Eu não preciso buscar papa, pastor nem padre para me apresentar e levar minha causa a Deus. Quando a Bíblia diz, orai uns pelos outros, não é para eu ser canal de Deus para ninguém. É para eu exercer a misericórdia na vida do meu próximo, pedindo a Deus por ele. Não é para eu ser canal e mediador, intermédio de ninguém para com Deus. Os líderes se apresentam para o povo, para que o povo esteja sob a autoridade deles, como canal de Deus. Olha, é ou não é assim? Cobram do povo. Eu vi um pastor pregar e dizer, a autoridade espiritual da igreja é o pastor. Mentira, é a palavra. O pastor disse, o canal da bênção para a igreja é o pastor. Mentiroso, é Jesus. Está entendendo isso? O que os muitos líderes religiosos estão levando para o povo? Mentira, engano, desviando o povo da verdade.